Bem, hoje vamos falar sobre o Sol, a nossa estrela, a única que a gente conhece melhor que as outras, aquela que a gente pode estudar a fundo porque está bem próxima. E vamos começar já com essa imagem aqui. Essa é uma bela imagem do Sol, obtida num momento especial, durante um trânsito de Mercúrio. Esse pontinho que a gente vê aqui é Mercúrio transitando sobre o disco do Sol. Dá para ver também aqui uma mancha solar. E outro detalhe interessante que se vê nessa imagem é o fato de que a região central é mais clara e mais brilhante, a borda é mais escura e um tom mais acastanhado. Isso não é um efeito da fotografia, é um efeito real chamado obscurecimento de borda. A gente vai voltar a ele daqui a pouquinho. Vamos ver as propriedades físicas do Sol. Obviamente, o Sol é um glóbulo de gás muito grande, muito massivo, mantido pela sua própria gravidade, com produção de energia no seu centro, com fusão nuclear no seu centro, isso é o que distingue as estrelas. O Sol é uma estrela típica, uma estrela de classe de luminosidade 5, uma estrela do tipo anã, uma das mais comuns que existe no universo. Como determinar a sua distância? A primeira pessoa a tentar isso foi Aristarco de Samos, na Grécia, no século III a.C., usando triangulação, usando a distância da Lua, já sabida na época, e sabida em termos do raio da Terra, diga-se de passagem, e tentar fazer uma triangulação do sistema Terra-Lua-Sol, mas não deu certo porque ele não tinha as ferramentas precisas para medir. Mais tarde, já na Renascença, no século XVII, a partir do trânsito de Mercúrio e de Vênus, o trânsito de Mercúrio está ilustrado naquela imagem inicial, e usando métodos geométricos é possível determinar a distância do Sol. Isso foi feito lá no século XVII pela primeira vez, usando as distâncias dos próprios planetas como referência, por um método elaborado por Copérnico um século e meio antes. Ainda hoje, os métodos de paralaxe partidos do raio da Terra e da distância Terra-Lua, que são conhecidas sem nenhuma dúvida, é possível calcular com muita precisão a distância do Sol. Em termos dos parâmetros físicos, aqui estão eles. A massa do Sol é, arredondando os números, 2 vezes 10 a 30 kg, o que dá em torno de 330 mil vezes a massa da Terra. O seu raio equatorial equivale a 109 vezes o raio da Terra, em torno de 700 mil quilômetros. A densidade é similar à densidade dos planetas gasosos, é similar à densidade de Júpiter, é similar à densidade de Netuno, de Urano, 1,4 gramas por centímetro cúbico, ou 1,4 toneladas por metro cúbico, mais ou menos um quarto da densidade da Terra. A gravidade superficial, o G, equivalente a 28 vezes o G da Terra, e o período de rotação é diferencial. A região equatorial gira mais rápido, os polos giram mais lento. Essa característica é uma característica dos corpos gasosos. Isso acontece com Júpiter, isso acontece com Saturno. No caso do Sol, essa vai ser a origem dos campos magnéticos assimétricos do Sol e das manchas solares, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O eixo do Sol é inclinado de 7 graus em relação à eclíptica, a temperatura da sua superfície é de 5.870 kelvins. E sua luminosidade, a potência emitida, é, arredondando o número, 4 vezes 10 a 26 watts watts, é a luminosidade total, joules por segundo. Como é que se mede o raio do Sol? Isso é muito simples, é uma brincadeira geométrica aí bem simples, né? A gente, uma vez que se pode medir o diâmetro angular do Sol no céu, é mais ou menos o mesmo da Lua, em torno de meio grau. Varia um pouquinho conforme a Terra está um pouco mais longe, um pouco mais perto do Sol, né? A órbita da Terra em torno dele é uma elipse, não um círculo, mas é em torno de meio grau. E aí é só fazer uma regra de 3, né? A gente sabe que o perímetro da órbita da Terra é 2π vezes o raio, né? A distância Terra-Sol. Aí é só fazer uma regra de 3, se 360 graus corresponde ao perímetro completo, né? O diâmetro angular corresponde ao diâmetro do Sol. É só fazer uma regra de 3 bem simples aqui, a gente obtém o raio do Sol, aí os 700 mil quilômetros bem conhecidos. Para medir a massa, também não é difícil, basta usar a velha física, basta saber a distância do Sol e a velocidade orbital da Terra, o ano, ou seja, a Terra gira em torno do Sol, a Terra tem uma massa definida, o Sol a gente quer saber, e vamos aplicar a lei de Newton.
A lei de Newton, a lei da força gravitacional, a força depende da massa da Terra, da massa do Sol, a constante G, a constante de Cavendish, e da distância Terra-Sol. Ora, é só usar o conceito de força centrífuga, que a gente pode obter da segunda lei de Newton, ou seja, a força centrífuga pode ser expressada em termos da velocidade orbital e do raio orbital, né? Basta usar os conceitos aí de aceleração de velocidade. Isso é a física do ensino médio, não quero me deter muito nisso. Mas se a gente igualar a força gravitacional com a força centrífuga que segura o Sol, né, a força centrípeta, é melhor dizer assim, a gente obtém, corta a massa, a gente obtém aqui a massa do Sol em termos do raio orbital da Terra e da sua velocidade orbital. É muito simples fazer isso e, portanto, a massa do Sol é bem conhecida. A gente pode expressar também a massa do Sol a partir da terceira lei de Kepler, né? Sabido o período e o semieixo maior da órbita. Rotação, moleza, a partir das manchas solares. Isso aqui é uma imagem do Sol no ultravioleta. A partir das manchas solares, é só ver como as manchas solares se deslocam na superfície do Sol e a partir daí é possível estimar o seu movimento de rotação. Ressalvo de novo, a rotação do Sol é diferencial, o equador gira mais rápido do que os polos. E a temperatura? Outro parâmetro físico importante, aqui já coloco as equações que vocês já viram das aulas anteriores, a lei de Wien e a lei de Stefan Boltzmann. Ou seja, a gente supõe que o Sol imita como um corpo negro, né? Aqui está a curva de corpo negro bem conhecida, ou curva de Planck, e a gente invoca as leis da radiação, a lei de Wien ou a lei de Stefan Boltzmann. Uma vez que a gente, com o radiômetro, descubra o comprimento de onda onde está o pico de radiação, a gente obtém a temperatura de brilho do Sol. Ou, de forma equivalente, a gente pode, a partir da quantidade do fluxo de energia recebido aqui na Terra, obter a temperatura do Sol usando a lei de Stefan Boltzmann. Então, os parâmetros físicos do Sol podem ser obtidos diretamente daqui da Terra, os parâmetros físicos mais simples, vamos dizer assim, sem nenhum problema. Luminosidade. A luminosidade, obviamente, é a quantidade de energia pelo Sol por unidade de tempo em todas as direções, ou seja, a luminosidade a gente pode expressar como fluxo de energia por unidade de área do Sol multiplicado pela área da sua superfície. A gente pode obter o fluxo de energia da lei de Stefan Boltzmann, né? A energia é dado por sigma, onde sigma é a constante de Stefan Boltzmann, vezes a temperatura efetiva na quarta. O raio a gente sabe. Basta aplicar essa expressãozinha aqui e a gente chega na luminosidade total, ou seja, a potência emitida pelo Sol, 3,9 vezes 10 a 26 watts. Essa é a quantidade de energia que o Sol emite. Outro parâmetro importante para nós aqui é a chamada constante solar. O que vem a ser a constante solar? É o fluxo, energia por unidade de área por unidade de tempo, recebido aqui na Terra. De novo, supõe-se o Sol emitindo como um corpo negro e usa-se a distância Terra-Sol, né, o raio da órbita da Terra, unidade astronômica, uns 150 milhões de quilômetros, né, 1,5 vezes 10 a 11 metros, e a partir daí obtém-se a energia, ou seja, o fluxo aqui na Terra, a luminosidade do Sol, dividido pela área de uma superfície esférica, de uma casca esférica, cujo raio é a distância Terra-Sol. Aí obtém-se aqui, está ilustrado aqui, está o Sol, aqui está uma unidade astronômica, a Terra está aqui, e aqui obtém-se a constante solar, 1.379 watts por metro quadrado. Essa é a quantidade de energia do Sol que chega aqui na Terra. Óbvio, esse é um valor médio, já que, como a distância Terra-Sol não é constante, ao longo do ano ela varia um pouquinho pela órbita elíptica da Terra, esse valor varia um pouquinho, mas todo o ciclo da vida na Terra depende criticamente da constante solar. Se a constante solar mudasse 5% para mais ou para menos, a vida na Terra teria uma outra história, ela evoluiria de maneira diferente. Vale lembrar também que esse valor mostrado aqui refere-se à quantidade de energia por unidade de área aqui na Terra para o Sol incidindo a pino. Se o Sol incidir de forma mais rasante, com um certo ângulo, tem que multiplicar esse valor pelo seno do ângulo de incidência, claro, né? Tanto é que nas regiões equatoriais, onde o Sol incide mais a pino, faz mais calor. Nas regiões mais polares, né, mais próximas
polos onde o Sol incide de forma mais rasante, a quantidade de energia por unidade de área é bem menor, portanto suas regiões são bem mais frias. Vamos ver um pouco a estrutura do Sol, a estrutura interna do Sol. Começando, obviamente, pelo seu núcleo. Lá no núcleo que as coisas acontecem. Lá no núcleo se dá a produção de energia e a síntese do hélio, né? O Sol fabrica hélio enquanto produz energia. Todos os elementos químicos são fabricados nos interiores estelares. Quando a gente falar de estrelas nas próximas aulas, a gente vai voltar a isso. Aqui estão os parâmetros do núcleo solar. A temperatura é de 15,7 milhões de graus. A densidade é cerca de 150 vezes a da água, ou seja, 150 toneladas por metro cúbico ou 150 gramas por centímetro cúbico. Apenas para comparar, isso é bem maior do que a densidade da Terra. E a pressão do núcleo solar é esmagadora, 265 gigabars, ou 261 bilhões de atmosferas da Terra, e 260, um pouquinho bilhões de atmosferas. Aí a energia é produzida no núcleo solar, através de fusão nuclear. Vamos ver isso, começar a ver isso agora, quando a gente falar de interiores estelares, a gente vai ver um pouco mais disso. Mas a fusão nuclear ocorre, então, quando núcleos de um dado elemento se unem, são esmagados um contra o outro, e daí fabricam um novo elemento. Assim que se dá a síntese dos elementos químicos. Vale a pena lembrar, todos os elementos químicos são fabricados nos interiores estelares. Todos. Desde o hélio, a única exceção é o hidrogênio, que se originou no próprio Big Bang. Mas desde o hélio até o final da tabela periódica, os elementos mais pesados que tem, todos eles são fabricados nos interiores estelares. Ou seja, dois núcleos se fundem, produzem um terceiro, e esse processo libera energia. No caso do Sol, o que acontece é o chamado ciclo próton-próton. Existem vários caminhos pelos quais os núcleos atômicos podem se fundir e fabricar novos elementos químicos. No caso do Sol, ocorre o chamado ciclo próton-próton, ou cadeia próton-próton, através da qual o hidrogênio se transforma em hélio. Como é que isso acontece? Bom, acontece o seguinte, se a gente for examinar as massas das partículas, vai ver que as massas das partículas formadoras, no processo de fusão nuclear, as massas das partículas formadoras são maiores do que a massa da partícula formada. A diferença de massa é liberada na forma de energia através da expressãozinha lá da equação da relatividade, E igual a m massa c velocidade da luz ao quadrado. Se a gente passar o m para o outro lado, vai lembrar que a razão energia-massa é constante. Ou seja, uma vez que exista essa diferença aqui, que a massa das partículas formadoras seja maior do que a massa da partícula formada, a massa que sumiu vai aparecer na forma de energia. Como o c ao quadrado é muito grande numericamente aqui nessa expressão, uma pequena quantidade de massa vai produzir uma grande quantidade de energia através desse processo. Não é para a gente pensar que o Sol está perdendo massa de forma significativa enquanto está produzindo energia. Não. A perda de massa do Sol é completamente insignificante. O que acontece? O que acontece na fusão nuclear é que os núcleos são esmagados com velocidade, temperatura e pressão muito grandes para romperem a barreira coulombiana, romperem a barreira de repulsão eletrostática. Os núcleos têm os prótons, né? Os prótons têm carga elétrica positiva, portanto, eles se repelem em termos da lei de Coulomb, porém, para escalas de distância da ordem de 10 a menos 15 metros, 10 a menos 15 metros é a escala de distância do diâmetro de um próton. Para essas escalas de distância, a barreira coulombiana, a barreira repulsiva, é quebrada e a força nuclear forte, que é atrativa, supera a força eletromagnética, apenas nessa escala. A força nuclear forte é uma das 4 forças naturais, né? Força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional. São as 4 forças da natureza. No caso, então, aqui, para escalas de distância muito pequenas, a força nuclear forte supera a força eletromagnética e uma colisão de 2 prótons ocorre, eles não são mais repelidos eletrostaticamente, eles formam um deuteron, um par nêutron-próton. Isso libera uma quantidade muito grande de energia e um pósitron. Isso só acontece para temperaturas muito altas, maiores do que 10 a 7 kelvins.
Isso acontece de forma escalonada. No primeiro momento, dois prótons formam um deuteron, né, um par nêutron-próton, que é o núcleo de deutério, de hidrogênio pesado, libera energia, libera pósitron, uma partícula, um elétron positivo, né, e libera também um neutrino. Vamos pensar assim, isso acontece duas vezes. Próton-próton forma um deuteron, outro par próton-próton forma um outro deuteron. Isso libera energia, libera pósitrons, libera neutrinos. Num segundo momento, o que acontece? Os deuterons colidem um com o outro. Isso fabrica núcleos de hélio 3, que tem dois prótons e um nêutron. Isso também libera energia na forma de raios gama. O que vai acontecer depois? Dois núcleos de hélio 3 colidem, formam um hélio 4 que é estável e liberam dois prótons. O H1 é o próton, mas tudo isso libera energia. Então aqui está o processo inteiro ilustrado. A gente começou com... Tem dois pedaços, um em cima e um embaixo. Vou pegar um deles. Dois prótons formam um deuteron. Aqui embaixo, mais dois prótons formam outro deuteron. Entram mais dois prótons nessa cadeia, o deuteron interage com mais um próton, forma um hélio 3, o deuteron interage com mais um próton, forma outro hélio 3, os dois hélios 3 colidem, formam um hélio 4 e esse processo libera mais dois prótons que vão voltar lá para o início do ciclo. Todo o processo libera energia na forma de raios gama, libera também pósitrons, libera também elétrons. Os pósitrons e os elétrons vão se aniquilar, também vão produzir energia. Os neutrinos vão embora, são liberados do interior estelar. Os neutrinos interagem muito pouco com a matéria. Vale lembrar, o Sol produz uma quantidade copiosa de neutrinos, muito. Se eu pegar a minha mão inteira e apontar para a direção que está o Sol ali na minha janela, vamos supor que a minha mão tem 10 por 10 centímetros, tem 100 centímetros quadrados, só para a conta ficar simples. Se eu apontar a minha mão na direção do Sol, 1 trilhão de neutrinos vai estar atravessando a minha mão por segundo. A probabilidade de interação dos neutrinos com a matéria é muito pequena, eles vão atravessar a minha mão, o prédio, o planeta e sair lá do outro lado. A probabilidade de interação com a matéria é muito pequena. Não é zero, mas é muito pequena. Então, uma grande quantidade de energia é liberada por esse processo, pelo processo de fusão nuclear do hidrogênio que se transforma em hélio, e é essa energia que o Sol emite. Se a gente for resumir todo o processo, ele tem essa cara aqui. Como a gente começa com 4 prótons, daqui é produzido um hélio, começa com 4 prótons, ou seja, 4 hidrogênios, aqui é produzido um hélio, mais energia na forma de raios gama, mais neutrinos. Os pósitrons vão se aniquilar com os elétrons, os outros prótons que entram no processo aqui vão voltar lá para o início do processo. Bom, esses raios gama gerados, são partículas de alta energia, portanto, gerados lá no núcleo solar, vão interagir nas outras camadas do interior solar, aos pouquinhos vão sendo absorvidos e reemitidos em comprimentos de onda cada vez maiores, ou seja, eles vão perdendo energia lá dentro do Sol, até que cheguem na superfície do Sol e são emitidos já com energias bem mais baixas. A gente viu nas aulas passadas que, no caso específico do Sol, o pico da energia está na forma da luz visível, está na faixa da luz visível do espectro eletromagnético. Bom, passado o núcleo solar, o que tem um pouquinho mais para fora? A chamada zona radiativa, onde a temperatura ainda é da ordem dos milhões de graus, mas a densidade é bem mais baixa, já não ocorre fusão nuclear aqui na chamada zona radiativa. Por que ela tem esse nome, radiativa? Porque a energia é transportada na forma da radiação eletromagnética, ou seja, são os fótons que viajam, não é a matéria que move para fora aqui, são os fótons que vão colidindo com átomos cada vez mais longe do núcleo solar e a energia vai sendo transportada por radiação. Acima da zona radiativa está a zona convectiva, com temperatura já bem mais baixa, densidade também mais baixa. E nessa região aqui, representada na imagem em uma cor mais castanha, mais escura, a energia é transportada por convecção, ou seja, a matéria
circula por convecção. O que é convecção nesse caso? É a velha história do macarrão na panela, né? O mais frio, mais lá no alto da água, desce, e o mais quente, esquentando lá na base da panela, sobe. O mais quente sobe, o mais frio desce. O mais quente sobe, o mais frio desce. É isso que acontece na zona convectiva do interior solar. Nessa forma, o gás se move fisicamente para cima e traz energia para a superfície, gerando um padrão de células convectivas que a gente vai conseguir ver na superfície do Sol. Eu já vou mostrar as imagens logo na parte a seguir. As células convectivas têm essa cara, então vejam aqui está um esquema do interior solar. Lá no núcleo, a energia é produzida por fusão nuclear. Depois, na zona radiativa, os fótons viajam. E aqui na zona convectiva, células de convecção circulam de forma que o gás quente sobe, o gás frio desce, o gás quente sobe, o gás frio desce. Até que na superfície solar, com a temperatura aí que a gente conhece de 5.800 graus, os fótons são emitidos para fora, ou seja, a energia é emitida para fora da estrutura do Sol. Aqui estão as células convectivas que vão transportar a energia. Essas células são muito grandes, elas têm escalas de tamanho da ordem do tamanho da Terra, tipicamente. E aqui terminamos a primeira parte dessa aula.